A paz de Jesus! Então, eu hoje vou contar o meu testemunho de como eu ouvi falar primeiramente de Jesus, ok? Eu conheci Jesus na minha adolescência, mas eu ouvi falar de Jesus quando eu tinha 6 anos. Então, era uma vizinha que morava em frente à gente. E ela era da igreja evangélica. E então ela via sempre a minha mãe vir do trabalho com 3 filhos pequenos. E o Espírito Santo tocou nela para que ela fosse bater à porta da minha mãe e levar a filha mais velha, que era eu, à igreja. E ela ouviu o Espírito Santo falar com ela. Ela disse, depois de um testemunho na igreja, ela ouviu durante 2 meses. Ela ouviu durante 2 meses. Então ela tinha a certeza que era o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo a falar com ela no seu íntimo. E quantos de nós também já não ouvimos o Espírito Santo a falar connosco? Fala de Jesus àquela pessoa, amém? E então ela obedeceu ao chamado de Deus e foi bater à porta da minha mãe. Ela não conhecia a minha mãe de lado nenhum, ok? E ela disse, eu sou da igreja evangélica e eu queria convidar as crianças para irem à igreja. Aqueles eram outros tempos, irmãos, ok? E então a minha mãe disse assim, não são todas as crianças, é a minha Ana, a minha mais velha. Ana, Deus está-te a chamar. Eu estava no quarto. Deus. E eu, Deus está-me a chamar. Mas quem é Deus? Eu nunca tinha ouvido falar de Deus. Eu nunca tinha pronunciado a palavra Deus. Deus está-me a chamar. Deus. Eu tinha 6 anos. Eu fui ter com a minha mãe. Eu olhei para a minha mãe assim. E olhei para a senhora e a senhora, tu gostarias de vir à igreja? Eu, igreja? É um sítio onde as crianças lá estão e ouvem a palavra de Deus. E talvez Deus queira falar contigo, Ana. Comigo? Deus. E eu fui com aquela senhora. Aquilo eram outros tempos, ok? E eu fui com aquela senhora à igreja. Mais tarde os meus irmãos depois também foram. E eu fui com aquela senhora à igreja e eu passava sempre muito tempo na igreja. Eu cantava na igreja com as outras crianças, ouvia as historinhas. Às vezes elas tinham roupa, não que a minha mãe necessitasse de roupa, que a minha mãe era uma mulher muito trabalhadora, de manhã à noite, e ela comprava roupa para nós. Mas muitas das vezes, às vezes a roupa sujava-se, e elas trocavam ali a roupinha, tudo muito bem, eram as irmãs da igreja, nunca me fizeram mal, graças a Deus, sempre foram maravilhosas, outras mães na minha vida, cheias da presença de Deus na minha vida, amém? E elas faziam visitas à casa das pessoas que não podiam ir à igreja. Eram pessoas acamadas, pessoas que estavam com problemas de depressão, pessoas que tinham saído de divórcios. Elas não estavam em condições, não eram só as que estavam acamadas, eram doentes. Elas não estavam em condições de ir à igreja, nem mental, nem com vontade, mas faziam parte da igreja, amém? Já tinham ido um dia e aceitaram a visita daquelas irmãs da igreja. E aquelas irmãs que cuidavam de mim, tratavam de mim como se eu fosse uma filha para elas, elas perguntaram, Ana, tu queres ir com a gente? Estás sempre aqui, queres ir com a gente? E eu, eu quero ir. E eu ia visitar as irmãs. E eu lembro-me de ter entrado uma vez numa casa onde a irmã estava acamada. E eu penso que para elas, as pessoas mais velhas, não é? Quando viam uma criança ali, tu também vieste-me visitar. E então elas achavam muita graça. E, tu também queres orar por mim? E eu orava pelas pessoas que estavam doentes, eu orava pelas pessoas que estavam enfermas. E houve uma senhora do grupo que me disse assim, sabes, Ana, tu um dia serás pastora. Tu um dia irás visitar aquelas pessoas que não podem ir à igreja. Aquelas pessoas que estão doentes, Ana. E aquilo ficou no meu coração. E hoje, por incrível que pareça, com 4 filhos, e eu continuo a fazer esse trabalho. Porque cada um fica na vocação para que foi chamado, diz a Bíblia, a palavra de Deus. E eu continuo nesse trabalho, não é? A ir aos hospitais, orando por aqueles que não podem ir à igreja, orando por aqueles que não se sentem bem, abraçando, amando, ouvindo. Tenho muitas pessoas que também aconselho e que são minhas discípulas. Elas estão aqui a ouvir-me
E então eu dou graças a Deus por isso, porque hoje ainda faço esse trabalho que sempre teve no meu coração e é a minha vocação. Amém. Orar por aqueles que não podem ir à igreja, que não estão bem. E eu... há pessoas que te veem como uma bênção. Há outras que vão te ver como uma maldição. Aquelas pessoas que já estão cansadas e querem uma oração, querem um abraço. Tu és uma bênção na vida dessas pessoas. Elas querem te abraçar, elas querem a tua oração, elas querem a tua presença, porque é bom a gente sentir a presença de Deus. Não é a minha presença, amém? É a presença do Espírito Santo em mim. E é isso que elas querem. Elas querem sentir Deus. Amém? Para outros tu és uma maldição, porque tu transmites a luz de Deus, a glória de Deus, e elas não querem continuar nos seus caminhos errados, a fazer as suas escolhas, e então essas pessoas não te veem como uma bênção, ok? E é isso que eu quero dizer. E como é bom que Deus vai a cada coração, Deus vai a cada lugar, Deus vai a cada pessoa. E eu quero te dizer que hoje, mesmo que tu não estejas tão bem, que tu estejas mal, que tu não te estejas a sentir bem, que estejas deprimido, deprimida, eu quero te dizer que Jesus te ama. Amém? E eu vou fazer uma oração por ti, porque Deus demonstra o amor dele para com os outros. Amém? Abraçando, amando, orando, cuidando. Amém? E eu vou orar por ti. Pois, Pai, põe a mão assim. Pois, Pai, obrigada, Pai, por esta pessoa que hoje está a ouvir este vídeo, Senhor. Toca nela, Senhor, põe a tua presença no seu coração, Pai, teu manto, Pai, na vida dela, Senhor. Obrigada, Pai, por ela estar a ouvir este vídeo, que ela queira mais de ti, Senhor, que ela possa sentir-te, Pai. Espírito Santo, Senhor, vem agora nesta pessoa, com esta dor, com esta depressão, Senhor, cuida, Senhor, tira, Senhor, afasta, Pai. Repreendo em nome de Jesus todo o espírito opressor que está sobre a tua vida, todo o espírito, Pai, que te atormenta, sai agora, em nome de Jesus, que a verdade te cubra, e que a presença de Deus esteja contigo, que a presença de Deus encha agora o teu coração de paz, de amor de Deus. Sente acolhido, sente amado, amada, em nome de Jesus. Diz amém, para a glória de Deus. Deus está aqui, irmãos, amém?